E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Vamos dar continuidade às nossas atividades, né, de anatomia. A gente já viu aquela parte introdutória ali, muito legal de se saber o histórico, como começou, o que é, né? Então aquilo ali é muito bom e muito importante a gente saber. Mas não tem como a gente progredir mais sem a gente saber os assuntos dessa aula de agora, porque é justamente para ter noção do espaço onde estão determinadas estruturas anatômicas. São os planos e os eixos de delimitação. Então eu só vou saber onde é que uma estrutura está se eu souber utilizar esses termos. Eu não posso dizer que uma estrutura, em anatomia, né, eu não posso dizer que uma estrutura está à frente da outra, ou está atrás da outra, está em cima ou está embaixo. Eu tenho que usar esses termos de delimitação para poder eu saber exatamente onde está cada estrutura e ser aquela linguagem universal que a gente estava falando lá no primeiro vídeo, né? Então, o que são esses eixos de delimitação, né? Para isso, eu vou precisar de dois ajudantes aqui da gente, né? O Spider-Man, que vem aqui dar sua contribuição na posição anatômica do homem. E temos também o Totó Cabeçudo, dizendo a vocês que sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Beleza? Então, vamos começar aqui pelo nosso cãozinho, né? Para a gente ter ideia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a posição anatômica. Então, a posição anatômica de um cão é essa aqui, né? Mais precisamente, essa aqui, tá? Porque esse aqui ele está com a cabecinha um pouquinho torta para o lado, né? Não achei outro com a cabecinha para frente. Então ele está com a cabecinha torta para o lado. A posição anatômica correta é essa: o animal, o quadrúpede, com as quatro patas tocando no solo, ereto, com o olhar para o horizonte. Beleza? Isso é o que caracteriza a posição anatômica do animal doméstico, do quadrúpede, né? Então quando eu falo em animais silvestres, a coisa já bagunça um pouquinho, como a gente já viu, né? Já fica um pouco mais fora do padrão. Mas para animais, de uma forma geral, quadrúpedes, é essa a nomenclatura que a gente utiliza e é essa posição que a gente adota, tá? Então tudo que eu for falar de referência anatômica, eu tenho que imaginar o animal nessa posição anatômica, tá? Sempre. Embora que o animal está de cabeça para baixo lá na mesa de dissecação, mas a estrutura vai estar sempre relacionada com o animal como se ele estivesse de pé. Beleza? Então vamos lá, para a gente entender direitinho, vamos primeiro ver os planos de delimitação, né? O que são os planos? Você imagina como se esse animal tivesse num quadrado aqui, envolvido. Então, essa face aqui do quadrado, a gente chama de cranial. Em oposição a ela, a parte de trás, que a gente não pode chamar de trás em anatomia, né? Mas essa parte aqui é a parte que está em direção à cauda, é a parte caudal. Cranial, caudal. Ok? De um lado, eu tenho uma lateral dele, né? Então eu tenho um plano lateral. Do outro, eu tenho outro plano lateral. Lateral direito, lateral esquerdo. Ok? Firme e forte. Então vamos lá, repetindo. Eu tenho cranial, caudal, lateral direito, lateral esquerdo. Ok? Ainda me faltou duas superfícies, que é a dorsal, que está em direção ao dorso do animal, dorsal e a ventral, que está em direção ao ventre. Ok? Então vamos lá. Eu tenho cranial, caudal, lateral direita, lateral esquerda, dorsal e ventral. Beleza? Então esses são os planos, né? Os planos de delimitação. Agora, existe também os eixos de construção. Tá? Quando eu ligo um plano ao outro, ele me dá um eixo. Então, se eu ligar aqui o plano cranial com o plano caudal, ele me dá um eixo, que é o eixo crânio-caudal. Se eu ligar o eixo, o plano
dorsal ao plano ventral, ele me dá um eixo dorso-ventral. Se eu ligar um eixo lateral ao outro lateral, ele me dá um eixo látero-lateral. Sempre lembrando dessa nomenclatura, tá? Crânio, caudal, dorso, ventral, látero-lateral, tá? Se eu fizer o inverso, com o eixo nesse sentido, é o eixo caudo cranial. Mesma coisa, ventro dorsal. Veja que a primeira palavra a gente sempre dá uma abreviada, né? Ventro, dorsal, crânio, caudal, caldo, cranial, dorso, ventral. Látero, lateral, látero, lateral. Formou? Então, esses são os eixos. Tá? Aprenda bem direitinho para poder ficar fácil de você entender o que vem pela frente. É muito importante. Agora a gente também tem os planos de construção. Vamos supor que a gente faça cortes no animal, né? Então, se eu corto aqui no meio, dividindo em duas metades, eu vou ter um plano mediano. O plano mediano vai dividir o animal em duas metades iguais, que são os antímeros, o antímero direito e o antímero esquerdo. Ok? Se eu faço um corte nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, eu tenho um plano horizontal, porque está na direção do horizonte, um plano horizontal. Se eu faço um corte perpendicular ao seu eixo principal, eu tenho um plano transversal. Beleza? Então, mediano, horizontal, transversal. Esse transversal também vai seguir para cá, ó. A cauda, se eu faço um corte aqui, ele é transversal. Se eu faço um corte aqui na pata, ele é um corte transversal. Perceba que ele está cortando perpendicular ao eixo principal, ao maior eixo. Então, corte transversal. Aqui na região cervical, do mesmo jeito, um corte transversal. Se eu tenho um corte aqui mediano, exatamente no meio, e eu quero um outro paralelo a ele, é o plano paramediano. Tá? Entendeu direitinho? Beleza. Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? Então vamos lá. O que é que a gente aprendeu aqui? Cranial, caudal, lateral, lateral, dorsal, ventral. Por que é que eu tenho que saber isso? Porque todas as estruturas que se aproximam do plano cranial, eu digo que elas são craniais. As que se aproximam do plano caudal, eu digo que são caudais, e assim vai para as dorsais, as ventrais e as laterais. Certo? E quando eu tenho uma estrutura que se aproxima do meio, do plano mediano, eu digo que ela é uma estrutura mediana, ou medial. Ok? Entendido? Agora, pontua bem. Agora, uma estrutura, ela tem que estar cranial a outra estrutura. Tá? Então, isso são termos de relação. Eu vou relacionar uma coisa com a outra. Então, uma coisa vai estar caudal a outra, vai estar mais dorsal a outra, vai estar mais ventral a outra. Ah, Jocir, como é isso? Vamos pegar aqui essas duas pintinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem duas pintinhas no corpo. Então, eu digo que essa pintinha aqui, ela está cranial a essa outra pintinha. E essa pintinha aqui está caudal a essa pintinha. Ok? Então aqui, ó. Eu tenho uma aqui mais dorsal em relação a essa outra mais ventral. Essa está mais ventral em relação a essa. Ok? Então sempre eu vou estar relacionando uma estrutura a outra. Por exemplo, a escápula, ela está dorsal ao húmero. O húmero está ventral à escápula e está ventral à escápula. Ok? O húmero está ventral à escápula.
Aí é para a gente ter uma ideia. Okay? Mas a gente vai analisando várias estruturas. Por exemplo, o rim. O rim esquerdo está mais caudal em relação ao direito. Ok? Isso é uma verdade. Agora vamos ver. Isso lembrando sempre que a gente está relacionando. Agora, quando eu venho para a cabeça, para a região craniana, eu não posso chamar aqui de cranial porque a gente já está no crânio. Né? Simples. Já estou no crânio, não tem para que eu chamar de cranial. Então o que é que eu vou dizer? Todas as estruturas na cabeça, na região craniana, no crânio, que se aproximam dessa parte mais anterior, eu digo que elas são rostrais. Ok? Então, ao invés de cranial, eu substituo por rostral. Aqui vai continuar sendo caudal, porque está em direção à cauda. Ok? Então, focinho está rostral ao olho. O olho está caudal ao focinho. O focinho está rostral à orelha, a orelha está caudal ao olho, está caudal ao focinho. Entendido? Ótimo, 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 ótimo. Ainda temos mais algumas exceções. Todas as estruturas dos membros que se distanciam do tronco, eu digo que elas são distais. Tá? Então, toda estrutura que se distancia do membro, eu digo que elas são distais. Do tronco, eu digo que elas são distais. Então, o húmero, ele está proximal ao rádio e una. O rádio e una está distal ao húmero. O carpo está distal ao rádio e una. E assim vai. Uma estrutura em relação à outra. Sempre. Ok? Lembra que a gente falou que se aproxima do plano cranial é dito cranial, que se aproxima do plano caudal é dito caudal. Certo? Perfeito? Com outra exceção, né? A gente tem as regras principais e tem as exceções. Há uma outra exceção. Todas as estruturas que estão distal ao carpo, tá? Vamos supor que aqui seja o carpo do animal. Todas as estruturas que estão aqui distal ao carpo, na sua superfície, que era para ser cranial, eu chamo de dorsal. E as estruturas que estão na sua parte oposta do membro torácico, distal ao carpo, eu digo que elas são palmares. Ok? Então eu tenho dorsal e palmar. Lateral e, vamos lá? Dorsal, a parte anterior. Palmar, a região contrária. Isso inclui até os coxins. Palmar, região contrária. Lateral e a parte interna, que está se aproximando do plano mediano, eu chamo de medial. Então, tem o dorsal, palmar, lateral, medial. Se eu for lá para membro pélvico, segue o mesmo princípio. As estruturas que estão distais ao tarso, tá? Lembrar que aqui é um pouco diferente, o animal ele apoia com a ponta dos dedos, com as falanges, e não como nós, que apoia com o calcanhar. Então, todas as estruturas que estão distal ao tarso, na parte que seria para ser cranial, ela é substituída por dorsal. Mesmo jeito do membro anterior, do membro torácico. Ok? Nunca diga membro anterior. A nomenclatura anatômica diz que é membro torácico. Eles definir. Todas as estruturas que estão justamente na região contrária à região dorsal do membro pélvico é chamada de plantar. Ok? Então tem o palmar, a parte de trás do carpo e distal ao carpo, e plantar, a parte do membro pélvico distal ao tarso. Show? Lateral, a parte mais externa,
e medial a parte mais de dentro que se aproxima do plano mediano. Não é massa? Show! Não tem o que enrolar, o que tentar discutir, tá? A gente só tem que ter essa relação. Ok? Mesmo jeito, as coisas que se aproximam aqui do plano dorsal são ditas dorsais e aqui ventral. Por exemplo, o rim está dorsal ao fígado. Beleza? Então, basicamente, é isso de animal. De humanos, né? A posição anatômica de humanos é essa aqui, ó. A pessoa ereta, as perninhas dele aqui não fecham tanto, mas dá para ter uma ideia. Ereto com a palma da mão voltada para frente. Tá? Então essa é a posição anatômica do humano, como a gente está vendo aqui. Beleza? E aí eu tenho algumas mudanças. O cara está ereto, né? Não é um quadrúpede, ele é bípede. Tá? Então o que acontece? Esse plano aqui eu não chamo de cranial como eu chamo lá nos animais, nos quadrúpedes. Eu chamo de anterior. Aqui já vale anterior, tá? Anterior, posterior, superior e inferior. Lateral, lateral. Ok? Plano anterior, plano posterior, plano superior, plano inferior, plano lateral direito, plano lateral esquerdo. Segue basicamente os mesmos princípios que a gente está usando lá no cão, com algumas ressalvas por conta da posição anatômica, que é outra, tá? E os planos, se eu for cortar o indivíduo aqui ao meio, ok? O indivíduo aqui ao meio é um plano mediano, ou sagital mediano. Se for um paralelo a ele, um paramediano. Se eu cortar nesse outro sentido aqui, tá? Aqui na lateral, né? Cortando aqui na lateral por igual, eu vou ter um plano coronal ou frontal. Coronal ou frontal. Mediano, coronal ou frontal. Ok? Mediano e assim, coronal ou frontal. Ok? E se eu corto no meu eixo perpendicular ao meu principal eixo, eu tenho um corte transversal. Isso aí vai servir para tronco e para membros ser transversal. Entendido? Eu tenho o eixo antero-posterior. Antero-posterior. Tenho o eixo vertical. E tem o eixo transversal. Ok? Quase a mesma coisa do cão, só que com algumas mudanças. A gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Qual espécie a gente está tratando para poder a gente fazer tudo que é nomear conforme a espécie. Beleza? Então, tendo isso aqui como base, aqueles princípios são os mesmos que a gente utilizou no cão. Então, aquelas estruturas que se aproximam mais do plano superior são superiores. Superior e inferior. Por isso que é membro superior e membro inferior. Lateral, medial. Palmar, plantar. Dorsal, dorsal. Beleza? Nada de mais relativo a isso. Aqui, Spider. Beleza, galera? Então é isso. Olha. Esses termos é treino. Você tem que ver as estruturas, ver o que a gente colocou aqui do lado, né? E ir treinando para vocês se habituando com essa nova língua. Como a gente falou lá no início. Isso é uma nova língua. Então você tem que se adaptar a essa nova língua. Tá? E como é que se adapta a uma língua? Falando. Então você tem que ir treinando isso em casa, na escola, onde você estiver, no ônibus. Você vai treinando para poder sua mente captando isso de forma mais adequada. Só a partir de que você está dominando esses termos é que a gente vai passando para a próxima. Porque eu vou ter que relacionar as estruturas. Lá na prática, principalmente, a gente
tem muita utilização desses termos porque vai relacionar. Tem estruturas que recebem esses nomes, inclusive, porque tem a função de informar onde é que ela está. Beleza? Então é isso. Estudem e vamos para a próxima aula, que a gente vai começar a mergulhar na anatomia mesmo, mas de forma leve, tá? Gostosa. Estudando de forma bem pacífica e tranquila para a gente aprender tudo bem direitinho e sair dessa disciplina tendo uma noção do que é uma anatomia comparativa. Eu vou saber mais ou menos como é a anatomia do humano, mais ou menos como é a anatomia dos principais grupos de animais. Show? Beleza, vamos embora.